Até que enfim! Até que enfim, bom dia! Bom Bom dia, dia! Vivi! Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu ver quem mais está chegando. Elton, Nara. Muito bem, muito bem. Todos estavam querendo assistir a pole. É um assunto que todo mundo ama e eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser absolutamente incrível. Eu vou deixar a própria Poli se apresentar. Ela é minha aluna, ela foi minha aluna desde a primeira trilha. E na época, ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela morava nos Estados Unidos, né? Ela estava lá à distância, vamos dizer assim, né? Sim. E agora ela retornou ao Brasil, mas ela já, durante o período que ela estava ainda nos Estados Unidos, ela morava lá, né? Quando ela fez a trilha, ela acabou, enfim, escolhendo a atuação nessa área, enfim. Eu vou deixar a própria Poli, então, contar um pouco da vida dela, como é que ela foi parar lá nos Estados Unidos, como é que ela foi chegar efetivamente na proteção de dados, enfim, essa trajetória para a gente entender aí um pouquinho o contexto da Poli. Seja muito bem-vinda, então, Poli. Obrigada, Vivi. Quero mesmo começar te agradecendo, né? Porque vocês vão ver que durante a minha história, que eu devo muito, logicamente, a Deus e a Vivi por tudo que tem me acontecido, né? Meu nome é Poliane Almeida, eu sou advogada, sou daqui de Minas. E desde sempre, antes da história da LGPD, da proteção de dados, eu sempre trabalhei com contratos, com direitos autorais, pareceres, essas coisas. E aí, beleza, aí voltando no início, eu sempre tive vontade de morar fora, ter experiência de estudar inglês fora. Estudava aqui no Brasil, mas nada melhor do que fazer uma imersão completa, né? E meu marido também, ele sempre teve esse sonho, então nós fomos. Eu, meu marido e nosso filho na época tinha 5 anos, nem 5 anos completos ele tinha ainda. Então nós fomos, nós moramos em Massachusetts. E aí, no decorrer ficamos lá 4 anos, no decorrer desses anos, nós fizemos inglês, fizemos outros cursos. E em 2019, eu já sabia que a gente ia retornar aqui para o Brasil em 2021. Nós voltamos agora em fevereiro. Dia 1º de fevereiro já estávamos aqui. Então eu comecei a falar assim, não, eu quero, logicamente, eu vou advogar, mas eu quero algo diferente, eu quero algo que me traga assim alegria mesmo de estar trabalhando, né? E aí eu comecei no direito digital, comecei a fazer alguns estudos de direito digital. Mas não, eu quero algo mais específico. Aí eu comecei, eu descobri a LGPD nessa época, em 2019. Já comecei a estudar ali, já ler a lei, já li alguns artigos, tinha bastante não, né? Já tinha alguns artigos no Google e tal. Aí eu tenho uma amiga, até a linha Raquel, ela que me indicou a Vivi. Ela já trabalha com direito digital, ela não trabalha com proteção de dados. Mas aí eu falei assim, Aline, ela é minha amiga de faculdade, a gente passou perrengue em estágio. Eu disse, Aline, me ajuda aqui. Eu quero. Aí eu falei, já fui direto para ela com o sentido assim: olha, eu quero trabalhar com contratos em LGPD. Já era a minha primeira assim, decisão. Aí eu falei assim: olha. Aí eu fui me indicando os materiais lá, não era a área dela, mas ela foi me indicando materiais. Aí eu falei assim: olha, tem uma pessoa para te indicar. Eu acho que até no ano de 2019 vocês fizeram um evento aqui na Comissão de Direito para Startup, aqui em Minas. Ela tem até Foi. uma foto com você, ela é a Luísa Patusco, né? Aí ela falou assim: olha, eu tenho uma pessoa para te indicar. Eu nem contei essa história para você, né, Vivi? Tem uma pessoa Não, para eu te nem. indicar. Gente, eu tô ouvindo isso pela primeira vez. É, Acredito, tô ouvindo isso pela primeira vez. foi. Sim, eu Aí, tive a convite da Paula Figueiredo. é, Eu tive no auditório da OAB mesmo, em Belo Horizonte, né? E até teve o lançamento do livro, né? Foi a época que a gente estava lançando o amarelinho, né? O isso. LGPD, né? Ela até me indicou os seus livros, aí na época eu até comprei, porque como eu tava lá, eu gosto dos livros físicos, Ah, mas não tinha como. Eu falei, não, vou comprar o e-book. Aí eu comprei o e-book do Amarelinho. Aí só ok. Aí eu falei, ó, tem essa pessoa aqui. Aí ela falou assim: olha, ela é professora, ela domina a área, ela é referência no assunto, cola nela. Eu lembro muito bem da sua expressão, cola nela. Foi o que eu fiz, né? Aí, ok. Aí eu comecei a seguir a Vivi pelo LinkedIn, depois eu comecei a seguir no Instagram.
E aí, uma noite anterior, né? As lives começaram no sábado, né, Vivi? Na sexta-feira eu entrei no LinkedIn e vi, olha, amanhã vai ter live às 9 horas da manhã. Isso, ok. 9 horas da manhã eu estava ali. A gente tinha que ter aí um ranking de assiduidade, porque eu nunca faltei em nenhuma live nesse período todo do ano Meu passado. Deus! Nenhuma. Sério, Esse ano eu Poli? faltei algumas, né? Foi por causa de trabalho e tal, mas ano passado eu não faltei em nenhuma live. Gente, só para Aí, esclarecer, só um parênteses. Na primeira aham, temporada, quando eu coloquei essa postagem, que foi uma coisa assim. Falei, gente, começar a live 9 horas da manhã no sábado é coisa de louco, mas tudo bem, vamos lá, né? Vou ver se vai aparecer alguém. E não é que apareceu, e aí a gente fez, só para que vocês entenderem a assiduidade da Poliane, foram 59 dias consecutivos, incluindo sábados, domingos e sim. feriados, né? Depois eu Dia dei das uns 15 Mães, dias de Dia das Mães, meu aniversário, muito. tudo. E aí depois eu dei um tempinho e fiz mais quase também umas 50 lives consecutivas. Mas que legal. É, Então você não faltou nenhuma live, nenhuma, Pauline? nenhuma. Vou puxar aí. Se tivesse como, né? Aí, ok. Aí tá, a Vivi lançou, né? Ela lançou a trilha um. Foi quando eu virei pro meu marido, olha, é isso que eu quero fazer. Ele que trabalhava lá nos Estados Unidos, só é isso que eu quero fazer, investe em mim. Investe em mim. Aí, não, ok, nós vamos voltar, a gente tem que estar preparado para voltar, né? Eu não ia voltar assim, ah, voltei, o que que eu vou fazer da vida? Não, eu sou bem assim, centrada nas coisas que eu vou fazer do futuro. Então, eu já planejo. Aí, ok. Aí, ele investiu em mim, eu fiz a trilha um. Aí foi assim, sempre. Eu acho que o único curso que eu não fiz que eu vivi nessa temporada foi o de setor público, né, com o Fabrício. Mas de restante eu fiz todos os outros. E realmente, o que minha amiga mandou fazer, eu tô fazendo. É cola na Vivi. Eu tô colada aqui. Então, aí hoje, aí durante esse processo, né, de trilha, durante essas mentorias que a Vivi sempre faz conosco, o que ela fala é verdade mesmo. Ela tá com a gente ali até meia-noite no WhatsApp, respondendo pergunta. E não é só perguntas assim relacionadas à proteção de dados, né, Vivi? É coisa assim de vida mesmo. Ah, Vivi, eu tô com esse problema, o que você acha que eu devo fazer? E isso todo mundo do grupo, todos os trilheiros ali, né? Então, um sempre vai ajudando o outro. Sempre quando eu tenho alguma questão, assim, ah, gente, e agora? O que que eu faço? Aí eu sempre coloco, o pessoal ajuda bastante. Então, assim, essa comunidade é bem interessante, né, Vivi? É. E Aí, beleza. aí, conta aí como é que você acabou chegando por aqui de volta, É, né? decorrente, assim, durante o processo de estudo, no ano passado, eu comecei, assim, a enxergar o setor, né, a área de legal design. Assim, eu poderia trabalhar com isso, né? Eu entendi que eu poderia trabalhar com isso. E é uma coisa que eu sempre gostei, a minha vida toda, eu sempre gostei dessa parte criativa, sabe? O pessoal fala assim, o pessoal da minha família, você faz você faz curso de tanta coisa assim aleatória, mas eu acredito que todos os cursos que eu fiz me moldaram para o que eu sou hoje, né? Por exemplo, eu tenho curso de maquiagem profissional. Ok, o que tem a ver com o direito? Diretamente nada, né? Legal design, diretamente nada. Mas indiretamente te ajuda na parte da criatividade, querendo ou não, né? Então, Uhum. assim, todos os meus conhecimentos, né, me trouxe para hoje, para o que eu sou hoje, e eu utilizo de tudo, de forma indireta ou não, né? E eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com legal design. Então, ano passado mesmo, eu fiz foi meu primeiro trabalhinho, né? Eu fiz, tipo, contando o modo geral do que seria LGPD. Na época, eu fiz na mão, eu fiz desenhos, né? E eu fiz um videozinho dos desenhos com a minha narração. Aí ficou Uhum. bem assim, bem amador, né? Bem assim, iniciante, mas o feedback das pessoas foi bem legal, sabe, Vivi? Porque assim, é uma coisa que não tem muito, né? Essa questão É. de visual, com narração, vídeos e tal. Então, aí hoje em dia eu estou aprimorando, hoje eu tenho trabalho, eu tenho softwares de animação, então assim, eu tenho me dedicado mais a essa parte visual, essa parte do legal design, assim, na parte visual mesmo, né? Aí eu fiz meu site, né? Tô embolando aqui, mas aí eu fiz meu site
E no meu site, eu criei o meu aviso, o meu próprio aviso de privacidade em vídeo. Então, assim, Uhum. bem legal. Ultimamente, agora, eu tenho trabalhado no aviso de privacidade daqui do escritório. Depois nós vamos contar essa parte, como eu cheguei aqui no escritório, né, Vivi? Uhum. E eu tô criando, então, eu vou criar em vídeo. Então, vai ser um vídeo animado bem legal. Então, assim, tudo que eu posso incluir o legal design no meu trabalho de implementação da LGPD, eu tenho feito. Então, eu tenho utilizado com infográficos, com storytelling, e tudo que eu posso utilizar, eu tenho feito, sabe, Vitor? Então, está sendo bem legal, porque a gente consegue comunicar, a gente consegue fazer com que a pessoa entenda aquilo que a gente está falando, né? E eu acho muito legal essa perspectiva, porque eu tenho falado praticamente todos os dias isso. As pessoas têm uma percepção equivocada de que trabalhar com LGPD são só duas coisas. Ou você vai ser DPO, ou você vai fazer processo de implementação, projetos de implementação. E, na verdade, aquilo, a Poli é um exemplo daquilo que eu tenho falado todo santo dia. Existem muitos nichos maravilhosos em que você... Aliás, a Poli é um exemplo clássico e é por isso que um dos motivos, né, pelos quais eu convidei, porque eu digo, gente, acima de tudo, vocês têm que escolher algo que tenha a ver com vocês, né? Porque vocês vão ser mais felizes. Se vocês forem mais felizes, vocês vão ter uma maior probabilidade de sucesso na área que vocês escolherem. E aí, veja, é o que eu digo, ninguém... Olha só que interessante essa perspectiva, Poli. Quem que tem experiência em LGPD na prática? Ninguém, Ninguém. praticamente ninguém, porque a lei entrou em vigor agora há poucos meses. Aí o que as pessoas fazem? Que eu acho que é uma estratégia ruim. As pessoas, elas não têm experiência, porque ninguém tem, né? Salvo quem já trabalhava talvez em ambiente internacional, com GDPR e tal. GDPR, né? Mas no geral, ninguém tem experiência. Aí as pessoas no início, ainda antes da lei entrar em vigor, acabou surgindo esse contexto de que vieram muitas empresas certificadoras para o Brasil e muita propaganda em cima do DPO e que vai ganhar 50 mil reais e que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E aí o que aconteceu? As pessoas simplesmente enfiaram na cabeça que era o que elas tinham que fazer. Ah, então eu vou estudar para ser DPO, né? Eu vou, efetivamente, é aí que eu vou, porque tem muita oferta de trabalho. E aí elas buscaram o que? Elas buscaram uma certificação. Só que as certificações, e eu digo isso com relação a todas, elas, na verdade, muitas vezes as provas, os preparatórios são endereçados só para você obter efetivamente aquele certificado. Então, assim, tem uma certa presunção de que você estudou, lógico, alguma coisa, mas ele não vai suprir o quê? O lado prático, porque a prática ninguém tem. Então, assim, é claro que você pode começar do zero, mas o que eu digo é que quando você consegue aproveitar aquilo que realmente você tem experiência nas outras, na sua vida, porque todo mundo já tem alguma experiência, pode ser de um ano, pode ser uma pessoa recém-formada, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20, o que quer que seja. Você já tem uma experiência profissional prévia, você fazia alguma coisa antes da LGPD existir, logicamente. Então, quando você pega junta a tua experiência, no teu caso, você trabalhava com contratos, por exemplo, você já gostava desse ambiente de contratos. E quando você soma aquela tua experiência, os seus skills e o seu gosto pessoal, e aí você pega todo o conjunto, na verdade, de nada mais é do que você mesmo, e acrescenta a LGPD, isso se torna infinitamente mais eficiente. Eu falo que é assim, a chave da eficiência é essa. E as pessoas, sabe, Poli, eu digo assim, elas buscam, elas enxergam aquele, para falar em uma coisa visual, assim, enxergam aquele arco-íris com aquele pote de ouro Pode. lá do outro lado, né? E Sim. elas saem da onde elas estão e elas querem passar por aquele arco-íris e chegar lá no pote de ouro. Eu falo, gente, não funciona, não funciona. O que vocês têm que fazer é o seguinte, vocês têm que se centrar onde vocês estão, olhar as melhores oportunidades que vocês possam enxergar
dentro do que vocês gostam, dentro daquilo que vocês já sabem. E sabe o que você faz com aquele pote de ouro que está lá no final, na ponta lá do arco-íris? Você vai até lá, não vai por cima não, vai por baixo mesmo, arrasta o pote de ouro e traz até você. Essa que é a grande diferença, entendeu? Então você vai trazer a proteção de dados para quem você já é, para aquilo que você efetivamente gosta e é bom. E aí você se torna uma pessoa única, ao invés de ser uma pessoa igual e que na realidade as pessoas partem de um ponto zero, fazem um preparatório e vão lá no LinkedIn colocar os seus badges. Eu não tenho nada contra a certificação, eu dou aula de certificação, mas o que eu digo, meu ponto é: não é para todo mundo ser um encarregado, não é para todo mundo trabalhar com o projeto de implementação, na lógica do projeto e tudo mais. Na verdade, para ser bem verdadeira mesmo, são poucas pessoas que têm o talento para ser encarregado e para trabalhar de uma maneira assim, produtiva e uma maneira excelente com implementação, porque também na implementação implica em uma série de outros skills que às vezes as pessoas não têm. Por exemplo, esses soft skills mesmo, né? Interpessoais e tal, né? E assim, só para devolver a palavra para a Poli, para quem não sabe, lá no próprio GDPR está lá explícito, e na nossa lei, a lógica, o racional é exatamente o mesmo, de que nós temos um princípio a ser observado, que é o princípio da transparência. E o GDPR estimula a utilização de outros elementos além da linguagem escrita. Então, quando você... A Poliane pegou uma coisa desse tamanho, que é a perspectiva da transparência para o titular, algo que lá no GDPR é explícito, e falou: eu vou transformar a comunicação para o titular de uma maneira altamente assim, fácil de se entender por qualquer pessoa, por qualquer nível intelectual, por qualquer competência, né? E aí eu queria que você falasse, então, um pouco mais das aplicações, efetivamente, como que você percebe que isso pode, de fato, inclusive ajudar as empresas para quem você está trabalhando agora e para quem, enfim, você pretende vender, vamos dizer assim, o teu trabalho, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, Vivi, para que foi feito, né, a LGPD? Não foi justamente para a proteção dos titulares? Então, se o foco são os titulares, para que a gente está falando de linguagem tão complicada? Para que a gente está utilizando de artifícios tão assim complexos para direcionar ao titular? Não faz sentido, entendeu? Eles não entendem, assim, não tem obrigação de entender os nossos termos técnicos, né? Até ontem mesmo uma amiga minha me mandou, não tem nada a ver com a LGPD, mas ela me mandou uma mensagem assim: eu tô com vergonha de pedir o advogado para traduzir isso aqui para mim. O advogado, ela perguntou: como é que tá meu processo e tal, ela acho que tá até aí. Aí, tipo assim, ele veio com linguagem totalmente, porque o réu está em revelia, que agora o juiz vai julgar a lide com provas não sei o que. Então, tipo assim, ninguém entende. Então, gente, aí você fala: não, é porque o réu não apresentou defesa no tempo certo. Então, agora o juiz vai decidir, entendeu? Todos os fatos alegados. Então, assim, gente, custa fazer isso, Viviane? Não custa, né? Eu quero até trazer aqui, Vivi, assim, eu tenho muita alegria de saber que o judiciário já está se movimentando em prol do legal design, né? Tem uma resolução do CNJ do ano passado, é a 347 de 2020, pessoal, quem quiser anotar aí. E nessa resolução trata de política de governança, de contratações públicas lá no Poder Judiciário. Aí, olha os dizeres do próprio CNJ. Sempre que possível, deve-se utilizar recursos de Visual que tornem a linguagem de todos os documentos, dados estatísticos e ambiente digital, análise de dados e fluxo de trabalhos mais claros, usuais e acessíveis. Olha isso, né? Pois é. E tem outra aqui que saiu essa semana, que é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é o provimento 45 de 2021. E nesse provimento fala, né, da proteção de dados lá no órgão e tal, e no artigo 23D, parágrafo 5º, fala assim: as serventias
deverão se atentar para produzir aviso de privacidade com redação em linguagem compreensível e direcionada ao público e com a utilização de técnicas de visual law e legal design, linguagem clara e elementos ilustrativos. Sou eu, gente. É o que eu Gente, a faço. Poliane acertou, ela achou o mapa da mina, como vocês perceberam. Porque, gente, quando eu falo do nicho, tem gente que fala, ai, será? Meu Deus do céu! Parem de ir todo mundo para o mesmo lado. Quando eu falo do tal do oceano, vai onde não tem ninguém. Você vai ser a referência. Qualquer pessoa hoje que está de alguma maneira conectada com a Poliane em rede social, ou os amigos dela, ou as pessoas que estudaram com ela, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, quando você fala em legal design, associam automaticamente a Poliane. É evidente isso, né? Não Isso é bem tem. legal. Então, assim, Viviane, dá para a gente simplificar, sabe? E aí, voltando na história lá do contratos, a minha intenção no início era trabalhar só com contratos. Vamos supor que eu tenha trabalhado só com legal design, contratos e LGPD. Daria também, daria. Só que a gente tem que abraçar as oportunidades, né? É o que você sempre fala, né? Então, surgiu a oportunidade de eu estar direcionando, coordenando o setor de direito digital e proteção de dados no escritório aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu vim com tudo. Então, assim, vou fazer processo de implementação, eu tenho capacidade para isso? Eu tenho, eu vou fazer. Mas em todas as fases em que eu puder utilizar do legal design, eu vou utilizar. Então, eu já estou começando aqui, a gente já está fazendo a adequação aqui no próprio escritório. Então, os próprios treinamentos, aqui a gente pode fazer presencial, né? Os próprios treinamentos presenciais aqui, eu já tenho utilizado. Então, assim, no primeiro treinamento mesmo, eu utilizei de um quebra-cabeça. Eu pensei, esse quebra-cabeça para LGPD, o que tem a ver? Mas aí, qual que é a moral da história? O que eu utilizei nesse quebra-cabeça? Separado, as peças em separado, ela não vai identificar ninguém, não vai identificar a pessoa. Até coloquei uma personagem, eu acho que eu coloquei quem? Acho que a Mariana Ximenes em uma foto lá, dividir em grupo, tá assim bem legal, tá sendo uma disputa, um grupo contra o outro, e depois a gente vai fazer placar individual. Então, assim, é a utilização também do game, da gamificação. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas, sabe, Vi? Então, assim, as peças separadas vai identificar uma pessoa? Não vai, mas quando as peças se juntam, então quando os dados se juntam, consegue chegar até a pessoa, identificam a pessoa. Não é algo identificável, mas é passível de identificação. Tá vendo? Então são coisas simples que a gente pode empregar ali nos treinamentos, empregar em todas as fases e vai dar resultado. Então as pessoas saem dali do treinamento tendo maior consciência, entendendo aquilo que foi feito. Eu não vou ficar só lendo slide. A menina até que me perguntou assim, não vai ficar lendo slide não, né? Você me respeita, claro que não, mas é muito legal, porque o ponto de partida da Poli é exatamente esse, é a simplificação. Então, onde quer que ela esteja, né, dentro, falando da área que ela escolheu, que é proteção de dados, ela pode estar no escritório, ela pode estar na parte de contratos, ela pode estar na parte específica dos avisos de privacidade, ela vai sempre ter esse mindset do quê? De efetivamente de tornar aquilo assim, fácil de ser entendido, como ela está dizendo. Agora ela está dando treinamentos, né? Quer dizer, é mais do que a questão do titular, daquela relação distante. Ela tem ali aquela interação direta com as pessoas para quem ela vai ensinar, que ela vai fazer, ela está fazendo a parte de conscientização da LGPD para, enfim, para... Exatamente. Então, e ela hoje já está... Hoje tem um treinamento aqui, ó. Hoje eu vou utilizar de Lego. Sensacional. Então, assim, Vivi, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que a Poli, para quem não sabe, né, ela chegou há pouco tempo, ela tinha um crédito de mentoria comigo, né? E nunca dava certo por causa do horário lá, né? Por causa do fuso, por causa da agenda e tal, né? Do bebê e também, ano passado eu tinha o bebê, né? Tem o bebê. Mas estava mais novinho. Sim, aí a Poli chegou há pouco tempo. Quando que você chegou mesmo no Brasil? Dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro agora. Fevereiro agora, Então, aí ela se acomodou e tal, não sei o quê.
Aí ela chegou um dia, me mandou um zap, porque eu falo, gente, trilheiros tem zap, ali a comunicação ali é tempo real mesmo, né? É. Aí ela falou, Vivi, pelo amor de Deus, preciso de uma mentoria, assim, tipo, pra já. Eu falei, Poliane, aí é minha agenda, né? Tá, então vamos fazer, né? Aí marcamos, acho que pro dia seguinte. E aí foi muito interessante, eu quero que a Poli conte um pouquinho, né? Ela tinha acabado de chegar, né, no Brasil. Eu achei que era dezembro, mas nem sei porque que eu fiquei com isso na cabeça. Foi É, fevereiro mesmo, né? foi Aí agora. ela chegou, ela falou assim, Vivi, eu tô aqui porque eu pedi essa brigada por ter, enfim, aberto aí para a gente fazer essa mentoria individual de 1 hora, com horário marcado, tudo bonitinho, porque eu tô com 3 situações, eu não sei para onde eu vou, né? E aí eu quero que você conte como que foi esse processo da mentoria. É. E aí, gente, já dou um spoiler. No dia seguinte, ela cravou, 24 horas depois, né? Uhum. Tipo assim, eu gosto de fazer muita coisa. Eu sou daquelas pessoas que, como é que fala? Em Minas Gerais tem muito ditado popular, né? Carro apertado é que anda, né? Então, eu gosto de ter muitas responsabilidades. Eu falei só, Vivi, eu tenho uma apresentação amanhã para fazer para advogado, e eu nem sei se ele está me ouvindo aqui. É, é, e eu tenho 3 situações que eu posso apresentar para ele. Só que uma não tinha quase nada a ver com a outra, né? E o meu foco, qual que era o meu foco? Não era proteção de dados? Então, só olha. Aí eu vi, olha, esquece essas outras 2 opções. Foca naquilo que você quer fazer, que é a proteção de dados. Então, ela foi me dando dicas. Então, eu já estava, eu ia fazer uma apresentação em slide, lógico, eu não ia chegar só a conversar com a pessoa, né? Eu ia pegar algo visual para mostrar, né? Aí eu fiz a apresentação slide, aí depois da conversa que eu vivi, eu fui apagando um monte de coisa, não, isso aqui não, isso aqui sai, isso aqui Vivi falou que sai, não. Então, assim, eu cheguei e já fui direcionada, já fui naquilo que eu vim para fazer, que era a parte, o setor, né, de proteção de dados, juntamente com o direito digital. E deu certo. No outro dia, a nossa reunião, nossa mentoria era na segunda-feira, na terça-feira de manhã, eu tinha que estar aqui para conversar com ele. E apresentei, ele gostou, achou vantajoso para o negócio dele, achou interessante, né? Um crescimento que seria um crescimento bom para o escritório dele. Que é um escritório full service, mas que não tinha essa área de grande crescimento, que todo mundo já sabe, né? Não tinha essa área no escritório. Então, para ele foi interessante a minha contratação. E eu tô aqui, já tô fazendo a implementação do próprio escritório. Semana passada, eu tenho que tem 20 dias só que eu tô aqui. Semana passada nós fechamos negócio, já fechamos um contrato já com um cliente, uma indústria, uma empresa indústria, e que eu vou fazer também a implementação dessa empresa. Então, já estou com 2 projetos de implementação. E, assim, foi só sucesso, porque eu falo que a Vivi, assim, tudo que eu sou hoje, assim, devo muito a Vivi, nessa parte da proteção de dados. Porque pode puxar isso no meu LinkedIn, eu só fiz curso com a Viviane, eu não fiz curso com a Marcinha. Eu fiz legal design, eu fiz com o Eric, lá da Bits Academy, muito bom. O Eric é Sim. uma gracinha, o pessoal dele é muito tranquilo, assim. Fiz curso com ele. Mas fora isso, só com a Viviane mesmo. E assim, deu tudo certo, sabe, gente? Tem dado tudo certo, assim, para mim, graças a Deus. E no que eu puder, claro que vai chegar um dia que aqui no escritório possa estar já tudo certo, o setor já, como é que fala? É adequado, organizado. Pode ser que eu venha trabalhar exclusivamente só com legal design, que é o meu desejo, né? Mas hoje em dia, enquanto eu posso pegar os processos de implementação que eu sou capaz de fazer e incluir as formas, né? Incluir a técnica do legal design, eu vou fazer, sabe, Viviane? Eu acho isso muito legal, porque na verdade o que a Poli está falando é o que eu sempre achei, assim, a Poli, aquela aluna modelo, assim. Por quê? Porque na realidade, gente, a gente tem que ser leal a gente mesmo, né? Isso que eu digo, sabe? As pessoas muitas vezes elas complicam demais as coisas, sabe, Poliane? Elas querem É, ir para áreas ou para coisas extraordinárias em que elas acham que elas vão ter muito sucesso e às vezes, e eu falo, gente, onde que está o ponto de poder de cada um de nós? Naquilo que nós gostamos e naquilo que nós dominamos. E cada um
é único. Então, quando você consegue trazer para o mercado a tua individualidade, a tua, por exemplo, vou dar como exemplo. Imagina, muita gente dizia assim para mim, de verdade mesmo, quando eu estava no tribunal. Ah, você vai sair do tribunal, você vai se arrepender, porque você é juiz e ponto final, e é isso, é aquilo, não sei o que. Eu falo, gente, mas... aí eu ficava falando assim, mas eu não entendo isso. Eu falava, as pessoas não vão gostar de você, porque você foi Ué. juiz. Eu falava, mas peraí, mas tá, isso é uma profissão, mas eu sou eu. Então, eu acho que assim... eu falei, eu quero dar aula, eu quero ensinar, eu quero me conectar com as pessoas. Para quem não sabe, um dos motivos de eu ter deixado a magistratura é que eu era muito, assim, ficava muito distante, assim, numa redoma, né? Sempre ali aquela blindada, né? E depois que eu deixei a magistratura, para mim foi um ganho muito grande, porque eu quebrei aquele vidro que tinha e hoje eu me conecto ali diretamente com as pessoas. E isso me torna muito mais feliz. Foi assim um ganho de vida para mim, né? De poder me relacionar, poder estar junto com as pessoas. Realmente, para mim, foi a melhor transformação que eu fiz na minha vida, para mim, né? Pessoalmente, foi isso. Então, quando eu quebrei esse vidro, né? Esse escudo que tinha ali, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que ser leal a minha essência, a quem eu sou, independentemente daquilo que efetivamente onde eu estava, o que eu fazia, se eu era isso, se eu era aquilo, eu tenho que ser a minha essência, né? E tem gente que fala assim, é a Viviane dá aula de proteção de dados, mas ela fala da vida, ela é amiga. Eu falo, gente, mas eu sou assim, É então seu eu vou jeito, né? negar? Então eu vou negar? Então a gente não pode querer a gente se adequar a alguns padrões. Sim, claro, você pode, em alguns momentos, precisar fazer alguns ajustes, mas na realidade, o que você precisa é sempre. Eu digo que são duas coisas, sabe, Poli? Eu acho que assim, a gente tem que honrar a gente mesmo, né? Quem a gente é, e a gente tem que honrar toda a nossa vida, tudo que a gente fez até agora, que trouxe a gente até aqui. Então, eu acho que assim, quando você faz as suas escolhas baseadas nesses valores, naquilo que você é. E aí sim, você vai aprender uma competência nova, você vai direcionar a sua energia, por exemplo. É óbvio, né? Eu respiro proteção de dados, né? Mas, É. por exemplo, eu mesma, hoje, nos meus cursos, eu tenho cursos específicos que são de matéria e eu também utilizo outros nichos dentro disso, como, por exemplo, a questão de carreira, que muitos professores não abordam. Então, claro, você vai encontrando nichos que façam sentido para você e que digam respeito a você e onde você pode também ser diferente, né? Onde você pode entregar um valor a mais, né? E eu acho que tudo na vida, hoje eu posso falar isso, eu acho que assim, o sucesso de cada pessoa, por mais que você esteja falando de vida profissional, de boleto para pagar, de compromisso, de filho para criar, o meu já está criado, né? Mas assim, de todo tipo de situação, eu cuido muito dos meus pais, não sei o que, eu acho que tudo que você faz, ele parte de um ponto, de um ponto. Você tem que se importar com aquilo, sabe? Então, quando você fala, Poli, você está contando da sua amiga que ontem reclamou lá que não estava entendendo, tal. E aí, quando você conta isso, eu enxergo claramente, você se importa com essa questão específica da transparência, da linguagem ser clara, das coisas serem transparentes. Então, eu acho, gente, que sempre você tem que ter um ponto de partida. Você tem que ter. Eu, quando comecei a construir a ideia de ter a minha escola, a Next Law, eu me importava, por exemplo, com o fato, era algo que me incomodava, que só tinha curso presencial em São Paulo, as pessoas gastavam rios de dinheiro para vir, só tinha São Paulo e Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu vou criar uma maneira, foi a primeira escola, hoje tem muitas, né? Que eu falei, é a primeira plataforma mesmo de cursos online em proteção de dados do Brasil. Porque eu falei, gente, eu quero tornar. Eu sei tanto de proteção de dados, estudo isso há 20 anos, eu quero ensinar para uma quantidade maior de pessoas a um preço acessível, que ela assiste lá da casa dela. Então, eu acho que assim, a gente tem que se importar com as coisas.
sabe? Não é fazer, ai, tá bom, tá feito, tchau, odeio esse trabalho. Gente, a vida é muito curta, né? Olha o que a gente está vivendo nesse momento. É. Então, a gente tem que valorizar a nossa vida ao máximo, né? A nossa Não, alegria, poder Vivi. estar contribuindo de alguma maneira, né? E a minha formação mesmo só foi possível, né, por conta de você ter feito esses cursos online mesmo. Porque como é que eu ia fazer? Eu estava nos Estados Unidos, como é que eu ia me preparar antes de chegar aqui, né? Então, É. assim, essa pandemia, assim, infelizmente, né, misericórdia, muito complicada, mas essa parte aí dos cursos online foi espetacular para muita gente, né? Até pessoas mesmo que estão no sul, que estão no nordeste, não tem como, gente, ir para São Paulo fazer um curso, né? Ficar uma, 2 semanas nesse seu curso, um mês, né? Então, assim, é inviável, né? Então, É. Gente, se e vocês essa, quiserem fazer perguntas para a Poli, façam perguntas para a façam para Poli viver. sobre legal design, LGPD, que ela manja demais, gente. Ela manja demais. Aproveitem e pensem, aproveitem essa live sob tantas perspectivas diferentes. Primeiro, para conhecer o legal design, que, como a Poliane já colocou, muito mais do que uma modinha ou alguma coisa muito fora da caixa, já está sacramentada pelo próprio CNJ e por Sim. outros órgãos, né, públicos que estimulam justamente essa democratização da informação, né, para atingir uma quantidade maior de pessoas. Então, isso não é um frufru, porque tem gente que tem preconceito ainda, não tem, Poli, com É, relação a tem isso, gente né? muito tradicional, né? Pô, eu gosto É, das formalidades necessárias, sabe, Vi? Eu não, eu vou fazer uma peça, eu vou colocar desenho em tudo, eu não vou, né? sim. Mas, mas a gente tem que saber o momento certo de poder utilizar a técnica e ser mais claro, não tem problema nenhum em fazer isso, né? É. Tem uma pergunta aí, Vivi, Pode responder. é da Francine. Você fez É. algum curso específico de design? De design mesmo, tá nos meus planos. Até eu quero fazer um curso futuramente de jogos, eu quero fazer um curso de game, mas está nos meus planos. O que eu fiz eu fiz um curso de legal design, até com o Eric, que é o dono da escola da Beats Academy. Eu fiz com eles, tem recentemente. Tanto assim, meus trabalhos anteriores a esse curso eram muito intuitivos, né? Algo assim, coisa que vinha de mim. Mas agora eu já tenho, assim, técnicas, eu tenho já teoria para poder aplicar. Isso é bem interessante. Eu amo, assim, a Vivi fala, né, gente? Não... Ai, meu Deus, caiu. A Vivi fala, não sejam estudantes profissionais, né, Vivi? Você fala muito isso comigo. Exatamente. Mas não, É. não tem como, gente. A gente ama o Não, curso, né? mas não tem problema estudar sempre. É que tem gente que fala assim: ah, eu já vou começar a trabalhar, só vou fazer mais um curso, só vou fazer mais Ah, isso, só sim, vou fazer mais verdade. aquilo. Não, você tem Não, que ir para o campo de batalha com o que você já tem. E aí você é vai complementando, né? Claro, estudar, isso. eu também estudo até Nossa, hoje, eu amo, gasto, amo, amo. eu E aí, gasto e invisto em conhecimento. É. é muito investimento. Mas aí eu fiz esse curso, quero fazer outros também, mas foram esses. Deixa eu ver aqui. Tamara. Tamara é minha cunhada, gente, minha amiga. Quanto tempo Ah, você leva para desenvolver um contrato? Então, essa é uma questão, Vivi. Tipo assim, trabalhos que a gente faria em 2 horas, no legal design você gasta mais tempo. Então, por exemplo, uma uhum, apresentação que eu faria, uma apresentação em slide, vamos supor, que se eu fizesse com somente tópicos, eu ia gastar, sei lá, 30, 40 minutos. Mas como eu já utilizo de outras coisas, eu coloco mais elementos, a gente gasta mais tempo. Então, depende do uhum, contrato, pode gastar aí 1 dia, 2 dias para revisar, gasta mais tempo sim. Então, se uhum, depende, né, carece de mais assim, atenção e de mais dedicação nesse trabalho, com certeza. uhum. Deixa eu ver. Olha, ainda não sou advogado. Conectar. Posso atuar na área de visual law e legal design? A pessoa não é ainda advogada. Não, muitos designers mesmo atuam, né? Eu conheço de escritórios de advocacia que contrataram o pessoal de design para estar ali trabalhando em conjunto, né? É multidisciplinar, né, Vivi? O advogado vai estar Exatamente. passando as instruções para a pessoa, para o design, e o design vai estar fazendo aquelas aplicações ali das técnicas. Então, sempre um vai precisar do outro. Eu acredito que o advogado tem, assim,
salta um pouquinho na frente quando a gente estuda também, né? Que nem eu vou estudar design, já tenho feito cursos, eu vou estudar sobre gamificação, porque aí eu vou estar completa, né? Eu vou ser um profissional completo, porque eu vou ter a parte jurídica e vou ter a parte do design. Então, esse é o casamento ideal, né? É que nem na proteção de dados, né? Quando a pessoa é TI e é advogado, imagina? Tudo, né? Ô, Violeta, o curso que a Poliane fez é BITS, B-I-T-S, BITS Academy, que é do Eric Nibo. Ele é muito bom. Ele é amigo meu, inclusive. Vou ver até se eu chamo ele para dar uma aula para o pessoal da Next Law. Ele é ótimo. Aliás, seria interessante você explicar qual que é a diferença de Visual Law e Legal Design, que são dois conceitos, né? É tipo assim, o legal design é como se fosse o gênero, né? Como se fosse a espécie central, assim. O visual law é um ramo, como se fosse um ramo do legal design. O legal design é o pensamento utilizando técnicas de design, o pensamento mais criativo. Passando um caminhão aqui, gente, peraí. Tá me atrapalhando, peraí. Então, seria você trazer aí, é centrado no usuário, você trazer todos os elementos para se comunicar melhor com o usuário. O Visualó já é a aplicação de técnicas mais visuais. Então, é a utilização de desenhos, de imagens, de gráficos, mas tudo está dentro do legal design. Boa. Ó, vai aparecer um monte de gente nova nessa área agora. Mas, gente, a gente aqui não tem medo. Deixa eu pegar um negócio aqui, Vivi. A gente não tem medo de que tenham mais pessoas na nossa área. Sabe por quê? Porque a gente acredita na abundância, não na escassez. Nem que a Poliane quisesse, ela não iria poder absorver todos os clientes da face da terra, até porque ela tem bonito e tem trabalho dela e tal. Então, quem quiser, gente, é uma área incrível mesmo. É uma área incrível mesmo. É uma área incrível mesmo. Aproveitem a oportunidade de estar conversando com uma pessoa que, pelo menos, que eu conheço, é a primeira pessoa do Brasil focada em LGPD, no Legal Design. Eu tenho amigas, gozado que normalmente são mais mulheres mesmo, né? Eu tenho amigas que são do Legal Design, mas são do Legal Design mais genérico, sem focar. Ontem mesmo eu estava num evento, estava a Ana Paula Holtz, que é uma pessoa muito competente. Eu já ia indicar ela também. Ela é uma das minhas inspirações. A Gisele Ueno é muito competente, de Curitiba. Teve até num evento que eu organizei lá em Lisboa. Mas vocês vejam como é interessante. Dentro do nicho, você consegue ainda quebrar em mais partes, porque a Poli, de verdade, para mim, ela é uma referência, porque ela é a primeira legal designer em LGPD no Brasil. Então, gente, vejam, uma pessoa que estava aí há pouco tempo, não sei o que eu faço, não sei o que, se vou para cá, cara, ela escolheu um nicho e que se ela souber trabalhar bem, que ela está sabendo, se ela construir bem o nome dela, uma abelha aqui. Se ela construir bem o nome dela, ela vai ser sempre reconhecida, como já é reconhecida por esse trabalho em especial de avisos de privacidade e tal. Porque mesmo dentro do legal design vão ter pessoas que vão trabalhar só com contratos ou vão trabalhar com peças processuais. Então, é muito interessante você ver quanto mais nichado, mais você efetivamente consegue o seu lugar ao sol, né? O seu protagonismo mesmo, né? Verdade, Vivi. O que você ia mostrar? Não, é meu fone que caiu do chão, que pegar ele. Tô perto de tudo quando a gente tá na live, né? Certeza, Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Aqui, ó, o que eu gosto... Elciana. O que gosto no legal design é o foco no ser humano, atender às suas necessidades. Isso faz toda a diferença. O que você acha disso, Poliane e Vivi? É justamente isso que a gente está falando, né, Vivi? Porque justamente em relação à LGPD, o foco da lei é o titular. Não adianta a gente achar, empresa, o foco da lei está voltado para...
Não, o foco da lei é voltado na proteção do direito dos titulares. Então, as empresas devem ali, que nem a Vivi falou, né? Deve trazer uma transparência em relação àquilo que eles estão fazendo com os dados dos titulares internamente. Então, nada melhor do que exteriorizar isso, né? Então, colocar no aviso. Não adianta colocar o aviso de privacidade, Viana, tipo assim, 20 páginas ali, corrida de texto, com a letra miudinha. Quem vai ler aquilo, gente? Ninguém vai ler aquilo. Então, vamos simplificar, vamos trazer a experiência ali do usuário a mais real possível, né? Porque a gente precisa, a lei determina que a gente precisa fazer e provar que fez. Como é que você vai provar que a pessoa deu um aceite, deu o seu consentimento, consciente daquilo? Então, se algo não está claro, não tem como ela dar o consentimento, né? Sabendo, entendendo tudo aquilo que foi feito ali, que está escrito naquelas 20 páginas. É impossível. Então, quando algo está mais visual, quando algo está mais didático, tem tudo para ser sucesso aí, né? Na relação de empresa com titular. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Tema de aula, tema de live, eu falo assim: quem está no centro do palco da proteção de dados? O titular. E de tanto eu falar isso, a Poliane fez um desenho. Um desenho dele, Vivi. Um palco maravilhoso com as E o cortinas, titularzinho lá no meio. Titular lá no meio, porque a lei realmente se incomoda com quem? Com o titular, efetivamente, sim, né? Verdade. Que mais, Poli? Olha, deixa eu falar para o pessoal que está chegando aí que não me conhece. Gente, as inscrições para a trilha, para a 5ª edição, estão abertas. Estão abertas. Olha, já sigam aí a Poli, ó, que já vai rolar consultoria Kênia Nunes. Já vai rolar consultoria. E eu quero convidar vocês a conhecerem a Trilha LGPD, que é uma imersão, é um programa meu que está, inclusive, bastante ampliado, que são 4 semanas em proteção de dados. E a particularidade, que eu, como eu acabei de falar, né? Como eu acredito nos nichos, a particularidade do meu programa, que é muito mais do que um curso propriamente dito, porque é um programa, é uma imersão, eu estou todo o tempo, efetivamente, com os alunos, né? É que a gente percorre não somente os aspectos teóricos de uma maneira bem profunda, desde a história, desde o início, até os aspectos de implementação. E eu acho que onde também eu faço muita diferença é ajudar cada pessoa a encontrar o seu nicho e desenvolver o seu próprio negócio, as suas próprias estratégias. Porque terminadas as 4 semanas, agora eu fui modelando, né, o programa e agora cheguei a um formato muito interessante, porque os alunos têm 1 ano de mentorias periódicas em que eles vão poder estar em contato comigo, trazendo de maneira mais profunda. Criei uns bônus diferentes para essa turma. A gente vai ter, inclusive, análise de perfil no LinkedIn, porque passa por tudo isso, gente. Construção de autoridade mesmo, né? Então, quem tiver interesse em fazer a trilha, em conhecer, a gente provavelmente vai fechar hoje ainda as inscrições. Está cheio de trilheiros. Quem são os trilheiros que estão aí, gente? Que já participaram das outras edições. Me falem aí quem são os trilheiros que estão aí. E eu quero que você conte um pouquinho qual que foi a importância que o programa, que a trilha LGPD teve na tua vida, Poli. Nossa, acho que onde eu estou hoje eu devo à trilha, devo a você, Vivi, porque é onde eu aprendi tudo, todas as técnicas, onde eu aprendi. E não só técnicas de proteção de dados, não só a matéria de proteção de dados, né? Ali na trilha você dá um overview, né, de tudo assim em relação à carreira, a nos direcionar, aquilo que você falou, nos direcionar para as nossas aptidões, nos direcionar e não deixar que a gente jogue fora tudo aquilo que a gente construiu a vida toda, toda a nossa carreira, né, tudo que a gente tudo que nos sustentou até hoje. Então você direciona muito assim essa questão de carreiras. Então eu vejo que o seu programa é diferenciado dos outros que tem aí, justamente por isso, que você direciona a pessoa a questão de carreira, direciona a pessoa
em o que fazer numa apresentação e quais as estratégias para captar clientes. Isso é super importante. Esse cliente mesmo que nós fechamos o contrato aqui semana passada, eu utilizei de tudo os passos que você dá durante, né, as aulas. E foi tudo certo. Eu não só mandei, que nem você tá, não mandem proposta, não mandem proposta. Justamente, não mandei proposta. Eu marquei uma reunião online. Nessa reunião, eu fiz a apresentação toda. Do jeito que você for, não vou contar, não vou dar spoiler, não, para o pessoal fazer a trilha, para aprender na trilha. Então, assim, fiz todos os passos certinho, gente. No final, foi sucesso. Ele fechou comigo, sabe? Então, deu tudo certo. Então, assim, com os próximos clientes, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou marcar uma reunião, vou fazer apresentação. Gasta tempo? Gasta. Eu preciso me preparar? Preciso. Mas se você tiver o fechamento do contrato no final, gente, valeu a pena todo esse esforço, né? Ai, que legal, Poli. Olha, a gente já está aqui há quase 1 hora. Ó, Eu a quero gente fala em agradecer. viver. Fala muito. Eu quero te agradecer demais por muitas coisas. Primeiro, por quem você é, que você é uma pessoa maravilhosa, sempre disposta Obrigada. a ajudar todos, né? E eu não estou falando com relação a mim, você é uma pessoa tão atuante, né, em tudo. Quero te agradecer pela lealdade de estar sempre junto, né? E acima de tudo, por você ter acreditado em mim também, né? E ter seguido tudo que eu falei. E quero te desejar a máxima felicidade. Eu acho que você, na tua vinda agora para o Brasil, né? Espero que em breve tudo isso aqui vamos dizer, enfim, melhore para a gente poder realmente se encontrar. E você é merecedora de todo o sucesso do mundo, pelos teus valores, pela tua competência, por tudo que você é, por tudo que você se dedica, pela maneira como você se relaciona. Você merece tudo de bom, é ouro, é ouro. Obrigada, Vivi, obrigada. Eu fico assim, gente, sou muito espontânea, sou muito isso, eu não sei. É o meu jeito, que nem você fala, né? A gente tem que ser o que a gente é, né? Eu já até tentei ser formal, acho que por isso que eu me dou bem nessa área do legal design. Então, eu não Com sou uma pessoa certeza. formal, eu sou assim, do jeito que vocês estão me vendo aqui, né? Então, eu tenho muito a Exatamente. te agradecer por tudo. Você. Nossa, se eu pudesse, eu dava meu primeiro salário para você. Que isso? Tipo assim, eu devo isso a Vivi. Mas é justamente porque o que eu me tornei hoje, eu devo muito a você, sabe? Então, assim, tudo que você faz por nós. Não é só dinheiro, não é só troca. Eu te dou um curso, você me paga aqui. Não é só isso, né? Você acompanha a gente ali todos os dias mesmo. E eu quero mandar um beijo, eu tô igual a Xuxa, né? Mandar um beijo. Mandar um beijo aqui para meu marido tá aqui assistindo, minha irmã, deve ter mais parente meu aqui, minhas amigas, e os trilheiros, gente, vocês são assim, vocês moram no meu coração, vocês sabem. Então, tudo que a Muito gente um bom. precisa do outro, a gente sempre está nos ajudando, sempre está um indicando o outro para trabalhos, isso é muito interessante mesmo. E até contar aqui rapidinho, Vivi, para dar tempo. Dá. Até quando eu vim para cá, eu estava indecisa. Não estava indecisa, já tinha decidido que eu ia vir para cá, porque várias questões, né? Por questão de mais autonomia, que aqui eu tenho mais autonomia, por não precisar de sair de Minas, né? Eu já estava instalada aqui em Minas, então estava tranquilo. Mas também tive uma proposta de ir para São Paulo, né? Na empresa de São Paulo, para trabalhar como analista de proteção de dados. Aí, até nessa entrevista, o dono da empresa virou para mim e disse: olha, seu currículo se destacou pela sua relação com a Viviane Maldonado. Então, a gente Olha, acredita muito nela, a gente acredita muito nela. Nós aqui também temos nós somos voltados aos ensinamentos dela, então seu currículo se destacou por isso. Aí, né, no fechamento de tudo, eu resolvi mesmo ficar aqui. E eu falei com eles: olha, eu tenho uma pessoa para indicar, eu posso indicar uma pessoa? Sim, pode indicar. E eu indiquei essa pessoa dos trilheiros, e ela conseguiu trabalho lá, né? Tá trabalhando lá, já teve promoção em 7 dias. Teve a promoção. sensacional, sensacional. Então, assim, um Muito indica o outro. legal. A nossa rede assim, de network é muito boa. Um sempre vai ajudando o outro. Então, é uma família mesmo. Então, É. beijo para vocês. Minha mãe tá Gente, aí. Beijo, mãe.
Ai, que delícia, veio todo mundo. A Poli é uma estrela, sensacional, sensacional, gente. E quem quiser saber mais da trilha, me manda um DM aqui. E quem quiser contratar a Poli, manda um DM para ela, entendam melhor. Quem estiver trabalhando com implementação, eu recomendo fortemente que vocês ofereçam para os clientes de vocês essas soluções em legal design. Vocês podem contratar a Poliane para entregar um produto específico para você aplicar no seu cliente que você está implementando. Você vai entregar um diferencial que ainda é muito assim incipiente, muito novo no mercado. Então, quem tiver a oportunidade de trazer essa transparência para os seus clientes, fale com a Poli. Sensacional, Obrigada. gente. Então, Obrigada, um beijo Vivi. para todos vocês. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. E segunda-feira teremos live novamente, às 9 horas da manhã, para Sim, tirar estarei aqui. dúvidas em LGPD. Beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.